Bom dia a todos. Vamos começar aqui o nosso webinar de hoje. Vamos passar juntos aqui 1 hora para falar sobre MSA, o Measurement System Analysis, ou capabilidade de meio de medição. Vou falar um pouco de síntese de modelos e aplicações. Bom, antes de iniciar, eu queria agradecer a todos vocês participantes pelo interesse no assunto, né? Sem vocês não haveria motivo de se fazer um trabalho desta monta. Agradecer a oportunidade me dada pelo IKEA e, em especial, agradecer o pessoal do suporte do IKEA, a Renata, o Leonardo, que nos bastidores aí vem me apoiando e me ajudando aqui na preparação do evento. Antes de começar, gostaria de reafirmar o título, Síntese de Modelos e Aplicações. Esse assunto é bem extenso. Para se ter uma ideia, o manual do AEAG, 4ª edição, que é a base desse meu trabalho, ele tem 270 páginas. Um treinamento MSA é em torno aí de 16 horas, nunca menos que isso, 2 dias. Então, aqui não dá para ir nos detalhes dos detalhes estatísticos, mas mais para dar uma visão dos benefícios e aquilo que deve ser olhado com muita atenção quando a gente vai trabalhar com uma análise de sistema de medição. Em relação às perguntas, vamos combinar o seguinte, eu vou correr todos os slides, né, de primeira monta, e no final da apresentação nós vamos ter um tempo lá de perguntas e respostas. Aí fica a critério de quem preferia. As pessoas que preferem conversar para fazer as perguntas, lá no final vai ser aberto o microfone, então as pessoas podem fazer as perguntas por voz pessoalmente. Mas, em paralelo, durante a apresentação, quem preferir escrever alguma coisa para não perder o fio da meada, pode escrever no chat, né, que a Renata vai estar me suportando, ela vai estar catalogando essas perguntas e, ao final, ela me passa aqui no meu WhatsApp, e aí, então, eu vou também respondendo as perguntas que foram feitas por escrito. Então, ou por escrito durante a apresentação via chat, ou ao final da apresentação a gente conversa, abre o microfone para tratar em voz as perguntas e respostas. Vamos lá. Primeiro, uma breve apresentação minha, né? Eu sou o João Amâncio, mais conhecido por Amâncio. Na minha fase acadêmica, eu tenho um mestrado profissional em stricto sensu no IPT, em otimização e desenvolvimento de processos industriais. Tenho uma especialização lato sensu em política e planejamento estratégico na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Uma extensão universitária na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, Engenharia de Fabricação e Automação de Manufatura. Sou certificado engenheiro de qualidade pela American Society for Quality desde 99 e tenho graduação em Ciências Matemáticas. Falando um pouco da minha carreira profissional, este ano eu iniciei a minha consultoria, a Amâncio Quality Consulting, né? E tive o prazer também agora de fazer parte do time de instrutores do IKEA. Mas, antes disso, de 2012 a 2019, fui gerente de qualidade de fornecedores Latinoamérica na Continental Automotive. E antes disso, eu trabalhei 39 anos no grupo Robert Bosch, sendo que de 2003 até 2012, foi quando eu fui para a Continental, eu trabalhei na gestão de Departamento de Qualidade Assegurada e Garantia de Produtos. Uma breve agenda do dia de hoje, nós vamos falar um pouco sobre dados de medição, a importância da precisão no dados de medição, o sistema de medição e suas interações, os conceitos fundamentais, um breve histórico de planejamento e estratégia para se fazer uma análise de sistema de medição. Vamos ver um pouquinho, bem en passant, o sistema de medição replicável em relação à estabilidade, tendência, linearidade, repetitividade e reprodutibilidade. Conversar muito por cima sobre método ANOVA, sistema de medição não replicável, sistema de medição por atributo, e aí vem a parte de fechamento e perguntas e fechamentos. Essa é a agenda de hoje, que eu tenho que correr, aí diria em uns 45 minutos, para deixar o final aberto para as perguntas.
Bom, vamos lá. Por que que o dado de medição, os dados de medição, eles têm sido utilizados das mais diferentes maneiras? Por exemplo, olhando aqui a figurinha de uma carta de controle de processo, né? Quando se faz uma análise de processo, né? Quando vai se criar a carta de controle, se calcular os limites de controle do processo, né? Os limites naturais de controle do processo. Tudo isso é feito através de medições, de peças, de fatores de entrada no processo, né? Das saídas lá, das respostas do processo, sempre é medição. E se você não tiver um meio preciso de fazer a medição durante esse desenvolvimento de um controle estatístico de processo, você corre o risco de definir limites de controles e começar a atuar, mexer no processo quando não deveria ser mexido, né? Então, a variação de um meio de medição, ela faz parte da variação de uma análise de processo, do controle estatístico de processo, e ela deve ter um impacto muito pequeno na variação do processo para evitar de você definir limites inadequados e gerar desperdícios de peça ou ficar mexendo no processo quando não deveria mexer. Uma outra forma de se usar, muito conhecida no planejamento de experimentos, o DOE, Design of Experiments, onde vai se fazer uma série de simulações, mede-se uma série de características de entrada do processo, os fatores que são as entradas de processo, algumas saídas do processo, que são as respostas, né? De novo, todo o trabalho de estudo analítico para melhorar um processo, para otimizar um processo, ele vai depender, no primeiro momento, de medições, né? E, de novo, um sistema de medição, ele é uma variação dentro da variação que a gente vai estar estudando no planejamento de processo. Então, quanto menor essa variação, melhor será a qualidade que você vai ter no resultado dos seus experimentos, né? A sua análise, o seu estudo analítico terá uma melhor qualidade quando você minimiza a variação do sistema de medição. Outra coisa importante é que o sistema de medição ele deve ter uma qualidade alta para você trabalhar com ele. O que é isso, qualidade alta? É a mesma coisa que dizer que um sistema de medição ele sempre vai ter um erro, né? Aqui tem uma figurinha onde você tem uma dispersão de uma série de medições feitas numa peça e depois aqui uma linha reta, uma linha vertical aqui, que é o valor de referência. Então, você nunca vai conseguir ter essa linha de média exatamente igual ao valor de referência. Sempre vai ter aqui uma distância. Essa distância tem que ser a menor possível, né? Então, toda vez que você for medir uma peça, o ideal é que o seu sistema de uma peça ou alguma característica, né, não só uma peça, o seu sistema de medição ele tem que estar o mais próximo possível do valor de referência. Isso seria uma qualidade alta do seu sistema de medição. Ele quase que estaria dando uma resposta similar, como se você estivesse usando o seu valor de referência, sem erro algum. Então, isso é muito importante. E também a gente tem que entender que um sistema de medição, ele interage com o meio onde ele é usado, né? Isso é muito importante. Não adianta, às vezes, você fazer uma análise de sistema de medição num laboratório de metrologia, onde a temperatura é controlada, a umidade do ar é controlada, né? Uma série de controles, e depois você vai pegar esse meio de medição e lançar, por exemplo, no chão de fábrica, perto de centros de usinagem que emanam calor, tem suspensão de vapor de óleo. Então, sempre que você for fazer uma análise de medição, o ideal seria que você fizesse muito próximo onde você vai usá-lo, porque ele é sensível, ele interage com o ambiente, né? Então, isso é muito importante. Aí, às vezes, as pessoas têm um lugar específico para fazer os seus MSAs, o que é errado. Deveria fazer no pé da máquina, lá no pé da montagem, enfim, onde o instrumento em si, o sistema será usado. A importância, né, já comentei um pouco, então na primeira figura aqui em cima você tem o que é um processo, uma definição muito genérica, você tem as entradas no processo, você tem aqui as operações dentro do processo e a saída, né? Aqui a saída que é que você vai garantir a característica crítica de qualidade, a qualidade que o cliente espera, né? Mas quando você vai trabalhar aqui no processo,
você vai fazer medições, como já comentei. Então, o sistema de medição também é um processo, né? E ele tem aqui, então, ele vai ser usado para gerenciar um processo, o sistema de medição aqui, vai ser, a entrada dele é a gestão desse processo, por exemplo, e nele estão envolvidos os valores de referências de uma determinada característica de qualidade, né? Uma série de medições que devem ser feitas para se conhecer a variação do seu sistema, fazer uma análise em cima dessa série de medições, e aí você vai ter uma saída onde você vai tomar uma decisão se o seu meio de medição é capaz ou não. Inclusive, essa decisão vai influenciar depois no resultado dos ajustes que você vai fazer aqui no seu processo foco de estudo. Existem critérios, né? A A e a G, no quarto volume, já nos volumes anteriores, inclusive, ela definiu critérios do que é um meio de medição bom e aquilo que não é bom, né? Então, a gente vai ver mais à frente alguns slides, alguns modelos matemáticos e estatísticos de fazer análise de sistema de medição, e depois esse resultado ele vai dar sempre em percentagem. Então, se o sistema de medição lá, ó, o RR, que é reprodutibilidade e repetibilidade, estiver abaixo de 10%, ele é um sistema de medição adequado para uso, né? Desde que você trabalhou essa análise lá na condição de uso dele, como eu comentei, né? Se ele tiver entre 10% a 30%, aí já é uma faixa amarela, né? Não dá para dizer que você vai desconsiderar esse meio de medição, mas você tem que fazer umas outras análises para ver se você vai usá-lo ou não. Então, você tem que ver se a característica que você vai controlar é uma característica de segurança, uma característica crítica do cliente, se essa característica vai gerar prejuízo depois de retorno de campo, de garantia. Então, não é desejável usar de 20 a 30, mas, de repente, se você faz uma análise de risco das consequências de aprovar uma peça ruim ou rejeitar uma peça boa, se as consequências não forem tão críticas, pode ser usado esse critério de 10% a 30%. Mas não pode se esquecer que para usar isso você tem que ter um de acordo do seu cliente. E por final, um critério onde a seu RR der acima de 30%, então não tem condição de ser usado, porque daí essa variação será muito grande, né? Essa variação do meio de medição será muito grande em relação à variação do processo, e aí você vai começar a tirar conclusões, tomar decisões em cima do seu processo com uma margem de erro muito grande em função desse erro de medição. Para se ter uma ideia, né, aqui a gente tem um gráficozinho, onde aqui no X, né, nas ordenadas, eu tenho, por exemplo, uma capabilidade de processo real, né? E aqui no eixo Y, nas ordenadas, uma capacidade de processo medida com meio de medição. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um processo que tem uma capacidade real de 2, né, um CP de 2, se você cruzar ele aqui na linha de 10%, aqui nas linhas horizontais aqui, você tem os erros de medição. Ó. Então, 10%, como eu falei que é aceitável, se você puxar uma reta aqui de 2 até a linha de 10%, você vai chegar em 2. Então, com 10%, quando você chega a uma conclusão de uma capabilidade de processo que é o meio de medição, ela está representando, de fato, a capacidade real do processo. Mas, por outro lado, se você tiver um erro aqui de 50%, você pega a mesma capacidade do processo de 2, vai até a linha de 50%, você vai ver que ele vai dar um número menor do que 2. Então, a capacidade real é 2, com um erro de medição de 50%, ele vai dar alguma coisa em torno de 1,7. Em valores altos de CPK, impacta menos aqui. Mas quando você tem um CPK real próximo de 1,33, 1,67, você pode, com um erro de medição muito grande, começar a ter uma análise de capabilidade de processo com desvio e vai começar a mexer no seu processo, sendo que não era necessário, porque a capacidade real dele está acima daquela que você observou. Ok. Então, o objetivo de um MCA, de uma capacidade de processo, é você ter informações em relação à quantidade de desvio e tipo de variações que você tem no sistema de medição, né?
O básico de um sistema, de uma capabilidade de meio de medição, é você conhecer a diferença entre uma média de medições e o valor de referência e também a dispersão do seu meio de medição. Então, por exemplo, aqui nessa primeira figurinha, nessa primeira figura aqui, você tem uma condição boa. Aqui nesses dois traços verticais, um é o valor de referência e o outro é a média de N medições. Então, você vê que a média está muito próximo do valor de referência e os pontinhos aqui são as dispersões, né? Então, você vê que a dispersão é pequena e está centrada, né? Tá bem, o seu valor de referência aqui está bem centrado em relação à dispersão. Essa é a condição boa. Aqui você já é não aceitável, porque você até tem uma diferença pequena entre o valor de referência e a média de medição, mas a sua dispersão, que são os pontinhos aqui, é muito grande. Aqui você até tem um processo até que preciso, você tem uma dispersão pequena, mas ele está fora, né, a distância aqui entre a média das medições e o valor de referência está muito grande. Então, se você não conseguir ajustar isso, reduzir essa distância para chegar nessa condição, aqui também é não aceitável. Mas é mais fácil de trabalhar porque a variação é pequena. E aqui é a pior dos mundos, né? Você tem uma distância entre o valor de referência, que é essa reta aqui, e a média das suas medições muito grande e uma dispersão imensa, né? Então, isso daqui é sucata, né? Não dá para fazer muita coisa com uma medição desse daí. Então, um MSA, para que ele serve? Primeiro, quando você vai comprar um equipamento novo, um meio de medição novo, ele serve como um critério de aprovação. Além dos custos, né, de todas as características necessárias do meio de medição, um dos fatores que você tem que considerar e aprovar é através do MSA, aprovar a capabilidade desse novo equipamento de medição. Outra condição é quando você tem vários dispositivos para fazer a medição. Imagina que o seu subfornecedor mede uma característica que você venha a medir, o seu cliente venha medir. Então, é a mesma característica em 3 condições diferentes. Então, você pode fazer o MSA para comparar se aquilo que ele está aprovando é o que você está aprovando e o que o cliente irá aprovar. Porque pode ter aí alguns desvios, como é um processo complexo, você, de repente, está aprovando uma coisa que o seu... está rejeitando uma coisa que o seu fornecedor aprovou, ou aprovando alguma coisa que o seu cliente vai rejeitar, né? Então, isso é desperdício de dinheiro e tem que ser evitado. Então, ele serve para fazer essas comparações entre dispositivos. Uma outra condição é quando você tem vários operadores usando o mesmo dispositivo, ele é uma ferramenta onde você pode identificar aquele operador em específico que está menos treinado, tem algum desvio ali onde ele não consegue reproduzir as mesmas medições que os seus outros companheiros operadores conseguem fazer. A performance dele é muito aquém daqueles outros fornecedores. Você consegue identificar, então, esse operador que vai precisar de um treinamento, de uma revisão de processo de trabalho, de procedimentos de trabalho. Outra coisa que o MSA é importante é quando você tem um equipamento de medição, um equipamento qualquer, você vai fazer uma manutenção nesse equipamento, então você deveria, antes de fazer a manutenção, levantar o seu MSA, antes, faz a manutenção e depois faz de novo o MSA pós-manutenção. O que deveria acontecer, depois de mexido, feita a manutenção, que o seu MSA deveria ser no mínimo igual ao anterior ou melhor. Às vezes acontece que você mexe, piora. Aí você vai ter que ajustar. E, como eu disse, né, para você calcular o seu CEP, o seu CP, CPK, PP, PPK, você vai ter que fazer medições. E sempre que você pegar um curso de Six Sigma, um curso de CEP, você vai ver que uma das primeiras coisas que eles listam lá como algo que tem que ser feito é checar a capabilidade do seu meio de medição. Conceitos fundamentais. Então, um erro de medição ele é composto de um erro aleatório e um erro sistemático. Então, vamos lá. Aqui, ó, erro de medição. Ele é resultado do quê? Você tem valores medidos, é aquilo que você vai medir com o seu sistema.
menos o valor real. Então, essa diferença entre o valor real, né, que seria o seu valor de referência, e o valor medido, vai ser o seu erro de medição. Então, a gente sempre deseja que a nossa medição sempre mostrasse um valor real. Isso na vida prática nunca acontece, sempre vai ter dispersão, variação, e aqui é o que a gente tem disponível, né? Então, a ideia é minimizar o erro de medição. A gente nunca vai conseguir zerar. E aí, então, o valor medido, que é essa caixinha que está aqui, se eu abrir ela para cá, ela é um valor de referência mais o erro de medição, né? Então, aqui no erro de medição, a gente tem um erro aleatório, que a gente fala, e o erro sistemático. O erro sistemático, que é a tendência, é essa diferença aqui entre essa linha cheia, que é o padrão de referência, né? E esta linha aqui, que é a média de uma dispersão minha de medição. Eu faço uma série de medição, eu vou ter uma média, essa diferença é o erro sistemático, é a tendência. E o erro aleatório é a dispersão, essa é a série de pontinhos aqui, que são os resultados da medição, que vai me dar a minha curva de Gauss aí. Então, a variabilidade, ela é dividida ainda em repetibilidade e reprodutibilidade. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Mas esse é o conceito, né, o fundamento do sistema de medição, né? Ele vai ter sempre dois erros, um aleatório e um sistemático, e a gente vai trabalhar para conhecer esses erros e ver se ele serve para determinada aplicação, pode não servir para uma aplicação, mas pode servir para outra, se vai demandar algum ajuste, alguma correção no seu sistema de medição. Outra coisa que eu já comentei, agora vou reforçar, é que apesar que chama análise de sistema de medição, às vezes a pessoa remete à ideia de que vai olhar um equipamento de medição, um equipamento sozinho em si, que ele adquiriu. Não. Análise de sistema de medição é um processo, como eu já disse. E ele interage com uma série de coisas. Ele interage com padrões que vão ser usados, com a operação, métodos de trabalho, dispositivo de fixação, software, quando ele está atrelado a um software, os operadores, ambiente e premissas. Então, em função disso, aqui, quando você tem a saída de um sistema de medição, você vai ter uma grandeza, uma unidade e uma discriminação, né? Tipo 10 ampere, grandeza 10, unidade ampere, grandeza 10, unidade milímetro, e a sua discriminação do seu meio de medição. Mas o meio de medição, ele recebe, né, influência desta série aqui de fatores que interagem para dar essa saída aqui, RM. Então, isso tem que ser considerado. É muito importante entender que um sistema de medição ele é um processo, logo ele tem que ter todas essas entradas aqui, essas variáveis, esses fatores, têm que ser conhecidos, têm que ser analisados, né? Eles vão influenciar no seu resultado e um mesmo sistema de medição, ele pode se prestar a um determinado trabalho e não prestar para um outro. Então, uma diretriz para você fazer um planejamento do novo sistema de medição. Primeiro, a grandeza que você vai medir tem que estar no plano de controle. Aquele plano de controle que você eventualmente apresenta lá para o seu cliente num PIPAP, por exemplo. Então, todas as características que estão naquele plano de controle do PIPAP, elas devem ter sua análise estatística, seu MSA, sua análise de capabilidade do meio de medição. Aquele paquímetro que está na mesa do engenheiro lá, que ele usa para ver os protótipos dele, mas que ele não vai medir produto, não está no plano do controle do cliente, eu preciso fazer MSA? Não, não. Você tem que fazer naquelas características que você falou para o seu cliente que você vai controlar, que está no plano de controle. Você tem que identificar o sistema de medição, o sistema que você vai usar, você vai procurar fabricantes, catálogos, né? Você vai ver aquilo que mais se adequa. Você tem que definir as prioridades, tem que ver os requisitos específicos de clientes, tem que ver a complexidade de medição que você vai fazer, né? Você tem que analisar as perdas, né? Aquilo que vai, perda tanto de refúgio durante a produção, ou eventualmente se você medir alguma coisa errada, retorno de campo, garantia, né? Então, tudo isso você tem que ter conhecimento e definir as prioridades. Identificar uma equipe multifuncional, né? Não deveria só um metrologista, um engenheiro que está trabalhando com isso,
mas você tem que envolver o operador, que vai fazer algumas simulações, o metrologista, que vai ver o valor de referência, o engenheiro de processo, que sabe da característica crítica que será trabalhada, enfim, é trabalho de uma equipe multifuncional, como um 8D, como um FEMEA, aqui não é diferente. Então, para cada sistema de medição, deve-se desenvolver um fluxograma do processo de medição, treinar os envolvidos, desenvolver o diagrama de Ishikawa, que foi o que eu mostrei no slide anterior, escolher as ferramentas estatísticas, isso vai estar no caderno AIAG, e algumas delas eu vou fazer uma apresentação breve aqui nos slides posteriores, montar um cronograma de trabalho, documentar as soluções e as correções, porque sempre nada do que é planejado sai exatamente 100% na hora de executar, vai ter correções, vai ter ajuste, vai ter lição aprendida, isso tem que ser documentada, e depois fazer a mudança acontecer. Um sistema de medição replicável. O que é replicável? É aquele sistema de medição que você vai pegar uma peça e essa peça não sofre variação. Então, você pode medir essa peça ou uma característica qualquer N vezes. Ela vai estar disponível lá para você. Então, isso é um replicável. E ela então, por definição, o sistema de medição replicável é aquele para o qual podemos medir diversas vezes a mesma característica de uma peça, sem danificá-la. E ela é classificada, por exemplo, em 5 categorias. Uma categoria é a tendência, que eu já comentei um pouco lá atrás, que é a diferença entre o valor de referência e a média de uma série de medições, essa distância é a tendência. A repetibilidade é uma coisa mais intrínseca do equipamento. Então, você também vai ter aqui um valor de referência, e aí você vai ter uma série de medições do equipamento, e ele vai dar uma diferença entre a média das medições e o valor de referência. Essa é a repetibilidade. Em tese, em teoria, por que eu falo do equipamento? Porque os demais M's, mão de obra, a peça que você vai usar para medir, tudo, você põe como constante, você não altera, são sempre as mesmas. A gente vai ver lá na frente. Então, se você tem a mesma peça, o mesmo operador, tudo é constante, os outros M's, a única coisa que vai estar variando é o equipamento. Por isso que chama repetibilidade, é uma forma de você ver o quão bom é o equipamento que você comprou. Aí você tem a reprodutibilidade, que como assim, é muito geral as pessoas falarem que é para você, dizerem que é para se comparar operadores, diferentes inspetores para uma mesma medição, mas não é só isso. Isso é o mais comum, é o que mais se ouve. Mas, de repente, quando você está comparando uma medição de um laboratório da sua empresa com o laboratório Falcon Bio, o laboratório do seu cliente, você também vai estar trabalhando com reprodutibilidade. Não é com o equipamento diferente, então não cai no caso da repetibilidade. Então, mas a regra geral que a turma costuma falar que a reprodutibilidade é aquilo que depende da interferência do operador ali no processo de medição. Aí você tem a estabilidade. A estabilidade, o que é? É acompanhando o resultado, a capabilidade do seu meio de medição ao longo do tempo. Porque conforme o tempo passa, você pode ter alterações ali no seu equipamento, desgastes, você pode ter alterações no meio onde ele está sendo usado. Então, é bom você, a uma determinada frequência, um período de tempo, você repetir o seu estudo de MSA para confirmar a estabilidade. E, por fim, a linearidade. Linearidade é quando você compara a diferença entre um padrão de referência e a sua média de medição em diferentes pontos da escala. Por exemplo, bem grosseiramente para situar, um paquímetro. De repente, ele tem um erro perto de 10 milímetros, menor, e um erro maior lá no final da escala, se é um paquímetro de 150 milímetros, lá com 140 milímetros, ele pode ter um erro maior do que o começo de escala. Em medições mecânicas, isso não é tão acentuado, mas em outras grandezas físicas, tipo quando você mede pressão em manômetro, grandezas elétricas, ohmímetros, voltímetros, amperímetros, eles têm muitas diferenças de erro de medição nos extremos. Então, o próprio fabricante fala, procura usar sua medição no centro da escala de um paquímetro,
meio de medição, voltímetro, amperímetro, ou mesmo no manômetro, evitar as contas, o final e início de escala, porque o erro é maior. Então, é importante, dependendo da aplicação, como eu sempre disse, você precisa entender a aplicação, se você fazer um estudo de linearidade para ver em que ponto da escala o seu processo, o seu sistema é capaz e em que ponto da escala o seu sistema não garante. A estabilidade, vamos falar um pouco de estabilidade, né? Então, a estabilidade, ela é a interação do sistema de medição e o meio ambiente, ela mostra desgaste de componentes e, às vezes, ajustes de dispositivos sensores. E o que é a estabilidade? Você também vai fazer uma carta de controle do seu meio de medição, igualzinha de CEP, que você usa lá para controle de processo, onde você pode ter, por exemplo, um gráfico, uma curva de X-bar, né, que é a média das médias, e uma curva aqui embaixo do R-chart, né? Então, você vai ter os limites de controles e você vai fazendo com que, vai garantindo que ao longo do tempo, de medições ao longo do tempo, o seu dispositivo ainda está dentro dos limites de controles. Pode ser que lá para frente, com os desgastes de componente, uma série de ajustes que são feitos, você vai ter ponto fora do limite de controle e você vai ter que corrigir. Então, esse é o objetivo da estabilidade. É você monitorar as médias de medição, né, através de uma amostra, e o range, lá, a faixa, né, e ver e garantir que ela está, ao longo do tempo, dentro dos limites de controles. Como se faz? Seleciona-se e identifica uma peça, né, prepara um formulário para coleta de dados, ou um diário de bordo, mede periodicamente, dependendo da sensibilidade lá do equipamento, você faz isso ou diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente, enfim. Você tem que definir uma frequência que você vai fazer o acompanhamento e vai medir essa peça que você separou de 3 a 5 vezes. Medindo 3 a 5 vezes, você vai fazer uma média da amostra e ter um range lá, a faixa dela. Após 20 medições aqui, 20 subgrupos desses de 3 a 5 medições, você vai construir um gráfico X-barra e o amplitude, que é o que está aqui do lado, e aí você passa a fazer isso periodicamente. Isso é a estabilidade. A tendência, né, que já comentei bastante, que é a diferença entre uma série de medições que você faz, a média de uma série de medições e um valor de referência, isso é a tendência, é o erro sistemático, né? Então, para fazer isso, você vai selecionar um item da produção, de preferência uma peça que esteja no centro da tolerância ou da variação do processo. Determinar o valor de referência. O que é determinar o valor de referência? Você vai pegar essa peça que você pegou na produção, levar na metrologia e falar para o metrologista medir aquilo com um meio mais preciso, né? Uma máquina CMM, depende do que for lá, um bloco padrão, enfim. O valor real, né, próximo do real, você tem que conhecer. Então, essa peça vai ser medida lá na metrologia para ter o valor de referência, que é aquela medida da metrologia. Aí um avaliador treinado, não pode ser qualquer um, vai pegar aquele que está passando no corredor, né? Ele vai medir 10 vezes essa peça daí que você separou, né? Ou 12 vezes, que é o que sugere o MSA. Aí calcula a média e a tendência. Então, você mediu 10 vezes uma peça conhecida, você vai ter entre uma medição e outra alguma variação, essa média em relação ao valor de referência é a tendência, ou bias, como a turma fala em inglês. A linearidade, como eu já comentei, se você tem um equipamento que ele tem uma escala grande, aqui pode ser, por exemplo, um voltímetro, 30 amperes, 40 amperes, 50 amperes, ou um manômetro, 30 bar, 40 bar, alguma coisa do gênero, onde você vai medir a tendência em cada um desses pontos, né, e ver aonde ele está estável e capaz de ser usado. Um equipamento muito bom, esta reta aqui, que tem essa inclinação, ela seria quase que paralela aqui ao eixo do X, né? Mas, na realidade, você vai ter diferentes tendências, onde, quando você traça uma linha média aqui entre as diferenças das tendências, você vai ver que ela tem um erro. Então, quanto menor essa inclinação, melhor a linearidade do seu meio de medição. Como faz? Selecione uma amostra de peça, essa amostra é no mínimo 5 peças, que está distribuída
no range que você vai trabalhar, né? Entre a tolerância mínima e a tolerância máxima, você pega 5 peças que estão distribuídas ali. Você vai medi-las para ter o valor de referência lá na metrologia, com meio mais preciso, né? E cada avaliador vai medir, no mínimo, 10 vezes a peça, numa sequência aleatória. Você não vai dar a peça número 1, a 2, a 3, depois dar de novo a mesma sequência, que às vezes ele pode memorizar, né? Então, o ideal é você fazer lá ou alguns papelzinhos no chapeuzinho, tira, fala, ó, a primeira peça vai ser a 7, a segunda vai ser a 1, a terceira vai ser a 9ª, né? Fazer lá um sistema de apresentar aleatoriamente as peças para o operador, para o avaliador fazer as medições. E aí você vai determinar aqui a sua linha aqui de tendência, né? E vai representar graficamente isso. Então, essa é a ideia aqui. A parte de repetibilidade e reprodutibilidade. Então, a repetibilidade, como eu disse, a gente vai estar considerando a qualidade do equipamento. Então, para isso, a gente tem que pôr os outros M's como constante, né? No conceito de matemática, a única variável é o seu equipamento, as demais variáveis são constantes. Então, tem que ser sempre com o mesmo operador, de preferência bem treinado, né? Não troque o operador. O mesmo equipamento, o mesmo método de medição, esse operador tem que estar muito familiarizado com o método, e medir várias vezes uma mesma grandeza de uma única peça, um corpo de prova. Então, como você pôs todos os fatores como constante, né, a única variável ali, o equipamento, vai dar, então, a qualidade do equipamento na média de medição dele em relação ao valor de referência. A reprodutibilidade já é feita com diferentes operadores. A ideia mesmo é, se você tem um dispositivo, vai estar lá no seu processo de trabalho, e o seu processo, lógico, às vezes tem 1, 2, 3 turnos, às vezes os operadores têm na matriz de competência dos operadores, diversos operadores aptos a trabalhar naquele processo, então você tem que ver o quanto robusto é aquele sistema em relação aos operadores, né? Então, você também aqui você vai usar diferentes operadores, vai usar o mesmo equipamento, vai medir repetidamente a mesma grandeza de peça ou um corpo de prova. E aí, a repetibilidade e a reprodutibilidade, o RR, que é o que interessa, ele, na verdade, ele é a soma dessas duas critérios aqui, repetibilidade e reprodutibilidade. O RR é a soma disso. Como fazer isso, né, do replicável? Você seleciona aleatoriamente operadores que utilize e conhece bem o sistema de medição, né, tem que ser uma pessoa bem treinada. O ideal seria 3 operadores. Mas a Mancio não tem 3. Pode ser 2? 2 pode. 1 não, né? Utilizar equipamentos de medição devidamente calibrados, né? Se você está com um equipamento de medição novo, antes de sair brincando com ele, você vai ter que passar pela metrologia ou ver o certificado lá do seu fabricante, se ele está bem calibradinho dentro dos padrões, das normas, né? E aí você vai selecionar de 5 a 15 peças da produção, dentro de todo o range da tolerância, né? E vai fazer as medições. O objetivo aqui é que o número de peças, o número de operadores seja maior que 15. Né? Então, por exemplo, se você não for possível ter o número você está com 2 operadores, você está com um pequeno número de peças, você tem que aumentar o número de leituras. De repente, você não conseguiu 15 peças, você está com 2 operadores e 5 peças, você não vai conseguir 15. Então, você faz ler mais vezes, né? O operador vai, em vez de medir 3 vezes a peça, vai medir 4, 5 vezes a peça. Mas a ideia é ter esse número mágico de 15 aqui, para minimizar o erro o desvio estatístico lá na hora de fazer o cálculo. Uma outra ferramenta muito famosa, né, que eu acho que é a melhor de todas, o problema dessa ferramenta é você ter um software para trabalhar. É difícil trabalhar com essa ferramenta, não é impossível, mas trabalhar fazendo cálculo no papel usando o Excel, né? Dá para fazer no Excel, Márcio? Dá. Mas não é assim tão fácil quanto você usar um software para isso. Existem muitos softwares, é questão de custo. O que se usa muito nos treinamentos Six Sigma, CEP, é o Minitab, né?
Então, esse seria um fator crítico, ter a cópia paga do software. Mas é o melhor deles, porque ele, além de trabalhar os dois fatores lá, operador e equipamento, né, ele também trabalha com interação, coisa que os outros modelos é mais difícil de ver, né? Então, os dois fatores que ele vai trabalhar são as peças e operadores e vai trabalhar a interação desses. Então, é um método que eu diria mais adequado. É cheio de formulazinha, né? Nós vamos ficar falando isso daqui aqui, mas a maioria dos softwares, né? Eles dão sempre uma tabelinha parecida com essa que está aqui à minha direita, né? Então, o que é que você tem que ver aqui? Você tem que ver os fatores de variação, por exemplo, você tem a repetibilidade, que eu já comentei, a reprodutibilidade, você tem a variação do fonte de variação, que é o operador, você tem a interação peça-operador, você tem a fonte de variação peça, você tem o seu RR, enfim. E aí, você vai, para cada fonte de variação, você vai ver a percentagem que ela ocupa aqui, né? De acordo com aquela tabelinha que eu comentei no segundo slide, o ideal seria que essas percentagens aqui estivessem abaixo de 10%. Né? Não estão. Né? Então, esse exemplo seria um que você vê que se você colocasse esse sistema de medição para fazer algum trabalho de DOE ou um CEP lá na sua empresa, você ia estar tendo erros maiores lá no seu resultado final, na hora de você tomar a decisão, né? Mas aí, então, ele te dá pronto aqui a percentagem de repetibilidade, que deveria ser menor que 10%, de reprodutibilidade, do operador, a interação quando há, nem sempre há interação entre peça e operador, mas aqui tem, né? A variação da peça, que ela é a maior de todas, pode ver, e esse é o desejável, né? Você tem que ter pequenas variações aqui em relação à repetibilidade e reprodutibilidade, mas a sua peça, como você pega diferentes peças que abrangem o range de medição, então é ideal que o seu percentagem de repetibilidade na peça seja alto. Aí você tem seu RR, que também está 37, aqui está condenado. Aqui é um jeito de a gente ver uma saída de um gráfico de MSA, né? Você tem aqui os gráficos, onde você tem os limites de controles aqui, aí você fala, mas Amâncio do céu, está tudo fora do limite? Não. Isto aqui, ó, este gráfico, ele mostra as peças, as médias de peças. Então, as peças, como você pegou todo o range da sua tolerância, peças com diferentes valores abrangendo o range, então é desejável que ela esteja fora do limite de controles. E os limites de controles aqui está calcado na repetibilidade e reprodutibilidade são baixas, né? Aqui, gráfico de amplitude, peças, você pode ver, aqui tem os operadores, né? Aqui está muito apagadinho, aqui está tracejado, aqui esse primeiro quadradinho é um operador, aqui no meio outro operador, aqui outro operador. Então, esse operador está bom, esse aqui você já vê que ele tem, esse primeiro operador aqui, ó, ele está muito diferente dos demais. Então, esse você tem que ver se ele entendeu o conceito, se ele está treinado, rever o método de medição com ele, treiná-lo, né? Você tem aqui gráficos de peça por peça, também está meio ruim de ver aqui, mas tem uma série de pontinhos em cada ponto aqui, que é o resultado das medições. Então, dá para você ver, por exemplo, aqui eu tenho uma condição aqui que eu tenho vários pontinhos próximos aqui e um pontinho aqui embaixo, né? Então, isso aqui já é um alerta. Você fala, por que esse pontinho está aqui embaixo? Você tem que verificar, né? Aqui você consegue ver no Blockspot aqui a dispersão entre operadores, ó. Quanto menor essa caixinha, melhor esse operador ou melhor, né? Esses dois aqui estão um pouco aquém desse, e esse é o piorzinho de todos, talvez é esse que esteja aqui, ó, né? Então, pode ver que a dispersão dele é muito maior em relação aos outros. E aqui você consegue ver a interação. Você vai ter 3 linhas aqui, cada uma é de um operador. Quando essas 3 linhas ao longo aqui do gráfico, elas se mantiverem paralelas, é porque não há interação. Se elas se cruzam, por exemplo, se a linha verde, uma hora ela está acima da vermelha, depois aqui para frente ela está abaixo da vermelha, troca de posição, então elas se cruzam, então há interação. No exemplo aqui, como eu mostrei, né? Isso aqui está fora, o RR acima de 10%, as reprodutibilidade e repetibilidade fora. Então, aqui demanda
um trabalho de melhoria aí. Agora, sistema de medição não replicável é aquele onde você mede uma vez e a peça estoura. Por exemplo, ensaio de tração, né? Você põe a peça na máquina de tração e puxa ela até ela quebrar, vamos dizer assim. Não é assim que o engenheiro fala, mas... então, você não consegue, numa mesma peça, medir ela 2, 3 vezes. Você mediu uma vez, ela destruiu. Mediu a segunda, destruiu. Então, você tem que ter um jeito de fazer isso aí. Então, o jeito, o que que é? Você vai ter que pegar, você vai pegar peças de um mesmo lote, né? E peças que foram produzidas, se possível, assim, na sequência, né? Porque quando você, sei lá, você tem um lote de 500 peças, se você consegue pegar, por exemplo, a peça 20, 21, 22, 23, 24, pegar 6 peças na sequência, elas estão tão próximas ali que você poderia dizer, com um certo grau de erro, que as 6 peças são iguais, seria a mesma peça, né? Então, essa é a ideia. Ó. Aqui você tem o operador 1, operador 2. Cada vez que você vai fazer, você vai pegar 6 peças, tá vendo? 6 peças. Aí, o operador, você dá 3 peças para o operador 1, 3 peças para o operador 2, e eles vão medir, seja lá um ensaio de tração, aquilo que tem que ser medido, né? Também vai sair um gráfico assim. Aqui, como cada peça é uma peça, nunca vai ter um resultado de reprodutibilidade, só de repetibilidade, né? Não vai ter também variação de operadores, porque o operador mediu a peça uma vez só, né? E aqui vale o mesmo critério. Isso aqui, a repetibilidade deveria estar abaixo de 10%, a grande variação deveria ser entre as peças, e aí você tem os gráficos para fazer análise similar ao que eu falei lá, né? No slide anterior. Por atributo, é aquilo que você separa a peça bom ou ruim, né? Passa, não passa, aprovado ou rejeitado, ou às vezes quando é contável, né? Atributo pode ser contável. Você passa, por exemplo, quem trabalha com tecido, tem um rolo de tecido que o tecido vai passando na frente do operador, né? E ele tem que contar o número de defeitos ali por área, né? É um atributo, né? Então, você vai selecionar um número... Aí, outra coisa, esse primeiro parágrafo, passo 1. Quando você trabalha com estatística por atributo, o tamanho de amostra sempre é muito maior do que quando você trabalha com características variáveis. Variáveis, geralmente, você trabalha com subgrupos de 5, 6 peças e faz lá 20 subgrupos, já suficiente, você tem muita informação. Por atributo, você tem que trabalhar com uma amostragem de 30, 100 peças, né? No mínimo 30. Então, você tem que ter uma amostragem maior, né? Você seleciona no mínimo 2 operadores, o ideal é que sejam no mínimo 3. Cada operador deve medir no mínimo 3 vezes a peça, e aí você vai ter, por exemplo, uma tabela assim, olha. Você pode ver que aqui são os valores padrões. Você veja que para esses valores aqui, todo mundo, os 3 operadores, conseguiu definir a peça como não conforme. Olhando aqui para baixo ainda, dentro desse valor de referência, 142,89 a 142,26, os 3 operadores classificaram como conforme, o C de conforme e NC de não conforme. Mas tem uma área cinza aqui, ó, que é essa daqui, onde ora o operador fala que é não conforme, ora fala que é conforme. O mesmo operador, ele viu de forma diferente e entre operadores também se viu de forma diferente. Então, esta área cinza aqui, que aqui está amarelo, e aqui de baixo, são essas áreas cinzas que a gente tem que trabalhar. Então, vai ter lá um modelinho, onde você vai ver essa distância aqui, ó, desta medida até esta, é uma distância aqui, ó, a distância do limite, aqui eu estou falando de distância do limite superior. E aqui embaixo você vai ter uma distância do limite inferior. Essa distância que vai te falar se o processo é capaz ou não. Você também pode fazer isso de forma... É muito comum usar um modo analítico, onde você... É muito comum nos treinamentos de Sigma, por exemplo, você ter lá um coeficiente kappa, que eles falam de Cohen kappa, onde ele vai te dar um número, lá você coloca essas informações lá no modelinho do Minitab, ele vai falar, o seu kappa, ele varia de 0 a 1. Né? Acima de 0,75, o kappa é bom, quer dizer, não há diferença entre os operadores, vai adiante. Abaixo de 0,75 tem diferença entre operadores, então precisa ver
os critérios de aceitação, treinamento, né, os padrões de referências, tem que homogeneizar isso daí. E também, não diferente do sistema de medição por variável, ele tem os seus critérios de medição definido aqui dentro do AIAG, quarta edição, e que se você não se atentar a isso, você vai ter erro muito grande de medição, ou vai ter que ter um ok do seu cliente. Tem que alinhar com o seu cliente, que você não consegue fazer direito a coisa. Concluindo, que está dando meu tempo. Então, frases aí que quem está na estrada há um bom tempo de qualidade, sempre ouve falar, né? O que não pode ser medido não pode ser melhorado. A famosa do Deming, diz que ele disse isso. Em Deus eu acredito, para as demais coisas me tragam dados. Dados são medições, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir. Como o que eu passei aqui é rápido e bem assim conceitual, né, uma visão geral da coisa, para aqueles que têm interesse em se aprofundar nos modelos, fazer exercícios, usar software, né? Enfim, entender mesmo o que é um MSA e poder aplicá-lo, né? O IKEA tem alguns treinamentos, um próximo que já está aberto aqui, se der quórum, acontecerá do dia 15 a 16 de outubro, o MSA aqui, né? Vocês podem checar isso aqui no LinkedIn do IKEA, tem aqui o caminhozinho, para quem acho que se inscreveu, vai receber aqui esse material. Se clicar aqui, ele vai até o IKEA Learning, e aí vocês acompanhem lá os treinamentos que virão, né? Porque, como eu disse, não dá para falar alguma coisa cheia de conceitos de estatística, uma brochurinha, receita de bolo de 270 páginas, que é uma receita de bolo, diferente de livros aí de 500, 600 páginas, falar em 40 minutos. Dito isso, consegui lá usar o meu tempo, né? E agora, acho que a Renata vai abrir a voz aí, o microfone, para que vocês façam perguntas, né? Eu já também estou recebendo aqui uma por escrito. Deixa eu já ver essa, eu vou ler essa, tem uma aqui escrita, e depois vocês vão se preparando para as perguntas viva voz aí. A Leci, obrigado, Leci, por você mandar uma pergunta, né? Ela pergunta assim: relacionado à aprovação do cliente quanto ao MSA com RR entre 10 e 30, o PIPAP aprovado com RR nessa condição de desvio serve? Né? Leci, desde que você, no PIPAP, quando você vai apresentar o PIPAP, você tem uma folha capa lá, onde você tem um campozinho, onde você já dá um alerta do que você tem aprovado e aquilo que está nas condições limites, né? Você frise aquilo, né? Deixe claro que você tem uma condição de MSA que deve ser avaliado, né? Que está nessa faixa aí. Deixe os relatórios junto lá no pacotão do PIPAP, né? E aí, uma vez que na folha capa você deu o alerta, e você tem todo o resultado ali anexado ao seu processo PIPAP, se for um nível 3, vai estar lá. Precisa tomar cuidado quando é um nível 4, né, um nível 2, né? Principalmente nessas condições, você tem que deixar claro lá na folha capa para poder usar isso em seu benefício, porque às vezes o cliente pode se esquecer daquilo, não se ateve àquilo, pode gerar algum prejuízo para você e você vai usar aquilo como uma defesa, como um acordo, né? Nem é questão de defesa, é um acordo feito entre você, fornecedor, e o seu cliente. Perguntas? Se alguém está fazendo pergunta, eu não estou conseguindo ouvir. Quem se sentir à vontade pode abrir o microfone e fazer perguntas. Ou também pelo chat.
Bom, João, eu acredito que só foi a pergunta da Alessi mesmo. Tá. Bom, ou o assunto é muito complexo, ou foi muito rápido, ninguém entendeu nada, ou pelo menos o objetivo da síntese, que era a proposta da coisa, foi bem entendida. De qualquer maneira, eu estou à disposição, vocês me acham lá no LinkedIn, né? E sugiro que para quem tem interesse, né, para quem ainda não está fazendo direitinho o seu MSA, porque ele vai estar dentro de um controle estatístico do processo, dentro de um design de experimentos, né? Vale aí a sugestão de se inscrever no curso, né? Aí no curso a gente tem mais tempo. O curso do IKEA, por exemplo, são 16 horas de treinamento, 2 dias. Aí dá para a gente trabalhar mais os detalhes, e aí eu acredito que com mais detalhes gere mais dúvidas, assim, né? Acho que é isso. Mas se não tiver mais pergunta, então, antes de passar a palavra para a Renata... Pois não? Tem mais 2 perguntas. Ah. O Mário, ele perguntou, para as características especiais e de segurança, o RR deverá ser menor que 10? Exatamente. Inclusive, o A e a G, a brochura, ele diz que o resultado, como o RR é uma soma da reprodutibilidade e repetibilidade, ele sugere que seja menor do que 9%. Então, não há dúvida. Característica crítica de segurança tem que ser menor que 9%. Se for alguma característica muito complexa, algo muito fora do normal de se medir, você vai ter que ter um trabalho junto ao cliente de achar uma forma de fazer aquele controle, né? Não dá para assumir direto algo com 12% de RR para controlar uma característica crítica. Às vezes, apesar de que a pergunta foi sobre características críticas, mas se é uma característica, por exemplo, onde não é crítica nem de segurança, é uma característica importante, mas não é tão crítica, você pode, quando você tem um erro de medição ali próximo de 30, e você tem que entregar um relatório com precisão para o seu cliente, qual que é uma saída que o próprio EAG também sugere? Você pega aquela peça e mede ela várias vezes, por exemplo, mede a mesma peça 10 vezes, com o maior cuidado. Aí você vai ter 10 medidas diferentes ali, ou uma, outra igual, tal, mas você vai ter uma variação. Você faz a média dessas 10. Aí então você fala, essa peça mede 10,23 milímetros. Esse 10,23 foi uma média de 10 medições que você fez, porque o seu meio de medição está lá na casa dos 30%. Tem mais pergunta? Eu mandei no WhatsApp. Desculpa. O Sérgio Gama pergunta aqui, com os dados de tendência e linearidade, posso alterar a minha frequência de calibração do instrumento? Isso você vai ver através do seu gráfico lá de tendência, exatamente. Quando você vê que, ao longo do tempo, as curvas lá, a sua média de medição e a sua amplitude estão muito próximas, você pode estender a frequência, né? Se é que eu entendi a pergunta, você pode medi-la de forma mais espaçada. Então, sempre quando você não conhece uma coisa, você começa numa frequência mais apertada. Sei lá, cada caso é um caso, tem que ter seu Ishikawa. Mas você pode, por exemplo, falar, esse meio de medição aqui, eu vou checar ele, vou fazer o MSA, vou medir lá as peças para fazer uma média e o gráfico de média e o gráfico de R lá, eu vou fazer semanalmente. Aí você vê que os valores estão muito próximos, você fala, olha, o mês que vem eu vou fazer 2 vezes ao mês, quinzenalmente. Depois eu vou fazer uma vez por mês, né? Então você vai espaçando, mas você teve como base, como referência, como uma justificativa numa eventual auditoria, que você começou mais apertadinho e depois foi deixando mais suave a coisa, né? Mas nunca é bom começar, quando você não conhece alguma coisa, numa frequência baixa, ou seja, entre uma medição e outra, uma distância muito longa de tempo. Arthur, para um estudo, Arthur, mande, obrigado, Arthur. Para um estudo com NDC igual a 5 e com RR de 28% de aceitação, posso considerar
Veja, o NDC ele é um pouco diferente do RR. O NDC, eu não tive tempo de comentar aqui, ele vai medir a sensibilidade do seu sistema de medição. O que é sensibilidade? Quando você tem uma pequena mudança na sua entrada lá, na medição, no seu processo, ele consegue enxergar na saída dele? Porque você vai ver aqui, fazendo um exemplo muito grosseiro, um paquímetro consegue medir em décimos, um micrômetro em milésimos, né? Então, você nunca vai conseguir medir milésimos num paquímetro, mesmo ele sendo digital, que tem 2 casinhas lá, né? O erro é muito grande. Então, essa é a sensibilidade. Um paquímetro ele é muito menos sensível do que um micrômetro. Se a sua peça, se entre uma peça e outra, você vai medir 10 peças, a variação dela está na casa dos centésimos, o paquímetro não vai enxergar direito. E aí o micrômetro vai enxergar essa variação milésimo a milésimo entre as 10 peças. Isso é sensibilidade. E isso é que o NDC mede, né? Então, o NDC ele tem que ser, de acordo lá com a AEG, maior ou igual a 5. Então, você está vendo a sensibilidade. Agora, o RR, ele vai pegar a variação, como eu disse, dos M's. Variação do operador, variação do meio ambiente, variação do método de inspeção, né? Então, é assim, NDC tem que ser maior ou igual a 5. RR, entre 10% e 30%, você, se for alguma característica do plano de controle do seu PIPAP, lá para o cliente, você tem que pedir o ok dele. Você tem que deixar claro lá que o seu sistema de medição para aquela característica está lá com 28%. Ele tem que falar, ok, vai adiante. Só aquilo que não está na carta, no plano de controle do seu cliente, lá, às vezes você tem uma característica que você controla no seu processo para não gerar refúgio, né? Aí isso é uma decisão sua. Você pode usar ele com 28%, porque essa característica é um controle do seu processo, mas que não está no controle do plano de controle do seu cliente. Se eu não conseguir responder direitinho as perguntas que vocês fizeram aí, vocês que já escreveram, vocês reforcem a pergunta, que eu volto atrás. Concluímos? Tá. Então, eu recebi um input aqui da Renata que não tem mais perguntas. Eu queria novamente, antes de encerrar, agradecer vocês, né? Antes do evento eu fico bastante ansioso, mas eu gosto muito de conversar com os parceiros aí de qualidade, né, de estrada. Eu queria agradecer a participação de vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade a mim dada pelo IKEA, e a Renata e o Leonardo aí que vem me suportando. Foi um prazer fazer esse trabalho, eu agradeço muito a todos. Obrigado, tchau.